Fala, meus amigos do Head to Head. Estamos dando início ao nosso canal aqui. E o que teremos por aqui? Vamos ter vídeos diários, tá? Com as nossas dicas, os palpites, prognósticos, cenários, o que esperar dos jogos do dia. Esse é um planejamento já que eu faço diariamente para me organizar para o trabalho, para eu saber quando eu começo a assistir um jogo, eu já saber o que eu espero desse jogo, tá? Eu trabalho tanto como punter quanto como trade, então eu venho já sabendo o que eu vou esperar desse jogo e se o cenário se confirma, eu entro no mercado. É, Agora vão voltar as competições europeias, então grades de jogos melhores, né? Porque até então nessa pausa europeia a grade de jogos diminui, a gente acaba tendo que trabalhar um pouco mais de futebol sul-americano. Então eu deixei para essa semana começar esses vídeos, porque agora a gente tem um retorno gradual aí das competições. E o que temos para esse dia 25 de julho, né? Vamos ter o que? Jogo da Copa do Brasil, semifinal, Corinthians e São Paulo. Temos classificação da Liga dos Campeões com alguns times já mais conhecidos. Essa qualificação já vem acontecendo nas últimas 2 semanas aí, mas tinham times bem desconhecidos ainda. Então a gente tem também alguma coisa da América do Norte Central aqui, ó. Inter Miami às 8h30. Lionel Messi vai jogar de titular, quem sabe não sabemos, né? Então a gente vai focar em alguns jogos que foi separado aqui, tá? Então o primeiro é o Água Atacá contra o Molde. Esse jogo aqui para nós, o que a gente espera, na verdade? A gente quer o que aqui? O que a gente vai fazer? O Molde, ele é um time tecnicamente superior, mas eu acho que não vai ser tão fácil assim. Mas assim, nessa odd de 1,70 que tá pro Molde, a gente vai ficar de olho nessa vitória. Eu vou vir buscando se eu consigo trabalhar a favor do Molde, ou quem sabe no lay ao já atacar, e como Panther também. Quem sabe essa vitória do Molde eu acho interessante. Outra questão é o seguinte: o Molde é um time que está muito bem no contra-ataque. O contra-ataque dele está muito forte. E se ele abrir o placar, a tendência é o time adversário ir para cima. Já que está jogando em casa, ele vai tentar. É possível que aconteça esse cenário, tá? Que ele se exponha para tentar buscar o resultado e ele dando espaço ao contra-ataque do Molde é bem perigoso para o Molde ampliar o placar. Então, ficar de olho nessa situação e quem sabe aí dá para trabalhar gols nesse jogo. Nada muito longo, tá? Jogos de ida geralmente são jogos um pouco mais estudados, então vamos devagar. Só se esse cenário realmente confirmar, com o molde com espaço para contra-atacar, eu acho que aí fica interessante buscar 2 gols no jogo, né? Um over à frente, quem sabe. Dá para ficar de olho. Ou um asiático, né? Quando se o jogo já está 1-0, buscar o over 2, que se sair mais um gol, a gente tem a aposta devolvida. Se tipo, sair 2 gols, vem o green. E no trade é uma questão de, eu acho que trabalhar algo a favor do molde aqui ou contra o HJK. Beleza? Separamos também aqui às 13 horas também o jogo de ida dos Zalgiris, lá da Lituânia, contra o Galatasaray. Aqui é uma situação que ela é um pouco mais, como é que eu posso dizer, mas é uma diferença muito grande entre os times, né? Pra gente ter uma noção, o valor de mercado dos times, os Zalgiris, ele é na faixa de 8 milhões de euros e o Galatasaray é quase 200 milhões de euros. Então você vê a diferença técnica dos jogadores, né? O Galatasaray tem jogadores muito mais superiores que os Zalgiris. E eu acho que com essa odd aqui é bem interessante a gente buscar esse back ao Galatasaray. O que a gente tem que cuidar, tá? É o primeiro jogo oficial do Galatasaray na temporada. Ele fez amistosos até aqui e vai ser o primeiro. Então o físico, né, dos jogadores ainda não está 100%, ainda perninha um pouquinho travado. Então tem que ficar de olho nisso, tá? E o Zalgiris ele já vem jogando. Ele tá jogando lá na Lituânia, tá na rodada 23, né? Vem super bem. Lá a gente percebe que ele tem uma disparidade bem grande dos Zalgiris e desse outro aqui com os outros times, mas saindo da Lituânia e enfrentando o atual campeão turco fica bem complicado para os Zalgiris, viu? Aqui eu vou vir buscar esse back
ao Galatasaray. E como Panther, eu vou ficar de olho na vitória no intervalo do Galatasaray, tá? No primeiro tempo. É um x2 no primeiro tempo, já tá pagando 2. Então, às vezes, aqui é interessante esperar, se o Galatasaray realmente firma um padrão de superioridade, pegar o handicap asiático menos 0,25 a favor do Galatasaray. Esse menos 0,25 é o que? Se o jogo ficar 0-0 no primeiro tempo, é só meio head. A gente tem metade da aposta devolvida e metade perdida. E se o Galatasaray ganhar, aí a gente ganha o green. A gente tem essa segurança a mais. Tá, para esse jogo é isso que vamos buscar. Vamos lá. Jogo lá na Croácia do Dinamo Zagreb. Acho que o principal time croata, né? Que também a gente tem uma bela diferença das equipes, tá? O Zagreb ele tem um valor de mercado de 113 milhões e o time do Cazaquistão ele tem só 14 milhões. O que é esse valor de mercado que eu tô falando dele? Esse é só uma base que eu utilizo para ter uma noção da diferença técnica de qualidade de jogadores, tá? Porque não é o site que eu utilizo para ver isso, é o Transfer Market. Ele tem lá, ele define o valor dos jogadores. E aí o valor de mercado do time é a soma do valor de cada jogador, né? Isso dá uma noção pra gente do como que é o time, tá? Então, nessa situação aqui, a gente percebe que tem uma diferença muito grande de poderio econômico, né? Quando a gente fala em poderio econômico, quanto maior, mais tendência de ter um time melhor tecnicamente. Então aqui, a odd do Zagreb, ela tá aí na faixa de 1,40, 1,30, né? Ele vai abrir nessa manhã, provavelmente vai estar na faixa aí na hora do jogo. O que a gente pode esperar? Eu, pra mim, aqui é buscar ficar de olho nessa vitória no intervalo do Zagreb. Eu acho que ele vem já para matar o confronto aqui, já tentar fazer 2, 3, 4-0, para já tentar matar esse confronto e ir lá jogar no Cazaquistão já tranquilo, sabendo que tá sossegado. Então, no trade eu vou vir buscar esse back ao Zagreb e no Panther eu vou ficar de olho na vitória no HT do Zagreb, tá? Vitória aqui no primeiro tempo, ela já tá pagando quase 2. Essa odd aqui, mesma situação do Galatasaray, o handicap asiático menos 0,25. Ele está aqui em 1,52. O Zagreb mantendo uma pressão, mantendo recuperação de segunda bola, posse de bola, criação de posse de bola ofensiva, agredindo a área do adversário, finalizando. Por volta dos 20 minutos, essa odd tende a chegar perto de 2 e aí eu vou fazer essa entrada, tá? Então, para isso que eu espero para esse jogo do Zagreb. Também separei aqui o Genk com o Servette. Não sei se é assim que fala, né? Mas enfim. O Genk, ele é um time que ele tem um valor de mercado bem acima do Servette, tá? Quase 100 milhões a mais. Só que aqui eu não sei se vai ser um jogo tão simples assim, né? O Genk, ele é um time muito bom. Temporada passada ele foi muito bom de contra-ataque, ele tinha um ataque muito veloz. Depois que saiu o Onuachu lá, que era o centroavante, ele ficou porque ele era um centroavante mais fixo, mais alto. Depois teve um ataque mais, uma mobilidade maior e o contra-ataque do time era muito bom, né? Eu acho que aqui também dá pra ficar de olho nisso. Se alguém que tá tendo espaço para contra-atacar, buscar alguma coisa de gols do jogo. Nada muito longo, justamente por ser um jogo de ida. Buscar às vezes um gol no HT, buscar um over 1,5 no jogo, né? Dependendo odd, dependendo do cenário do jogo. E também temos que ficar de olho na vitória na vitória do Gimp, eu acho que não, tá? Mas de repente a gente trabalhar um empate anula, né? Um empate anula a favor do Gimp, tá pagando aqui na faixa de 1,80, né? Mas também a gente precisa verificar pro ao vivo. Esse jogo é pro ao vivo. Não dá pra gente vir aqui achando que alguém não, ao vivo. Até porque é o seguinte, o Genk não fez nenhum jogo oficial na temporada e o Servette fez um só. Então o físico dos times ainda não está 100%. Então é trazer para ao vivo e ver se realmente o Genk vai ser superior na partida. E aí, quem sabe sim, trabalhar com esse empate anula a favor do Genk. Outra questão para quem vai trabalhar numa bolsa esportiva, né? As odds parelhas indicam o que pra gente? Correção do preço, né? Um time estando melhor, a odd do outro tende a corrigir
para cima, e aí às vezes a gente consegue pegar boas correções, tá? Então aqui às vezes também tem uma expectativa realidade de um jogo mais parelho. A expectativa é essa, e a realidade é que nos primeiros 15 minutos um dos times amassa o outro. Então essa odd corrige muito. Então dá pra ficar de olho nisso também, tá? Então, mas esse jogo aqui é para ouvir, um jogo um pouquinho mais complicado. Também aqui separados o Breidablik contra o Copenhague. Esse jogo aqui, a odd está abrindo com uma odd de favorito pro Copenhague. Ela até abriu mais baixa, né? Abriu 1.050, já está chegando em 1.060. Eu acho que aqui também tem uma diferença técnica das equipes, mas eu não sei se vai ter tão simples assim pro Copenhague sair com a vitória. Mas é vir observar essa vitória do Copenhague, tá? Vim ver se ele vai ser superior em campo. Não adianta só simplesmente falar assim, o Copenhague, time muito melhor, mais caro, vamos dizer assim, que o Breidablik. Vou entrar a favor. Não. Senta e assiste 20 minutos do jogo, vê como é que tá o Copenhague, se ele tá sendo superior, se ele tem uma posse de bola, se ele cria uma posse de bola ofensiva, se ele consegue finalizar, se ele não dá muitos espaços ao Breidablik, tá? Então, vê essa situação, se confirma e vê essa superioridade, aí busca essa vitória do Copenhague tranquilo. Temos também, antes de eu falar do clássico, temos aqui esse jogo que eu quero comentar, que é lá na Copa da Argentina, 16 avos de final, o Estudiantes contra o All Boys. Tá? O Estudiantes, aqui na liga profissional, ele ainda tem chance, está com 42 pontos, então ele ainda tem chance de pegar aqui o quarto lugar para pegar vaga na Copa Libertadores. Tá? Ele ainda tem interesse, então não vai largar esse campeonato. Só que do outro lado, o All Boys, ele é um time que está jogando a segunda divisão da Argentina, e ele não está bem. Ele é o 15º só. Ele tem 6 vitórias em 25 jogos. É muito pouco, né? Então eu acho que aqui é um jogo pra gente vir olhar essa vitória do Estudiantes, tá? Acho que é bem interessante, por mais que tenha essa sequência meio ruim aqui, mas perdeu pro River tranquilo, perdeu fora pro Estudiantes, pro Barcelona lá, no Equador também não é o bicho. Eu acho que é interessante, tá? Agora já vem com 2 Estudiantes, goleou o Barcelona de Guayaquil, o jogo de volta, aí já ganhou de 4-0 do Belgrano também. Eu acho que é bem interessante a gente trabalhar essa vitória dos Estudiantes, até porque é o seguinte, o All Boy tá aqui na esquerda, né? Mas não necessariamente como mandante desse jogo. Mas não necessariamente vai ter esse fator, porque é localização neutra, então não tem fator mandante, tá? É neutro para os dois. Então eu acho que é bem interessante a gente trabalhar essa vitória dos Estudiantes aqui nesse jogo. E para finalizar esse vídeo, vamos lá, majestoso, clássico majestoso na semifinal da Copa do Brasil. Esse jogo aqui, meus amigos, complicado, viu? Vai olhar as odds aqui, o mercado não sabe para onde correr, ó. Odds praticamente idênticas. Porque assim, clássico, só por ser clássico ele já é um pouco complicado, né? Quantas vezes a gente vê em situações assim onde um time chega em crise e o outro time chega bem, o time que está em crise vence e o time ali vira uma chavinha, motiva os jogadores e começa a vencer partidas, e o time que estava bem perde um clássico, criam-se uma mini crise ali, dá uma turbulência. Então, o clássico por si só ele já é bem delicado. Um clássico paulista como Corinthians e São Paulo, bem difícil, né? A gente vem olhar os últimos confrontos aqui, ó. 1-1, 2-1 pro Corinthians, 1-1, 1-1, 2-1 pro São Paulo. É bem complicadinho, né? Então, aí, além disso, existe que é um jogo de ida de uma semifinal da Copa do Brasil. Os jogos de ida geralmente são mais estudados, são mais devagar. Os times têm mais medo de tomar gol do que vontade de fazer. Então aqui é o seguinte, é jogo para ao vivo. Eu acho que aqui, para quem for trabalhar no trade, é correção de preço, tá? Só de que de repente se o Corinthians quer iniciar o jogo muito bem, tentando amassar o São Paulo, força da torcida, provavelmente a arena vai estar lotada. Então, às vezes ele consegue impor um ritmo muito forte no início, essa odd do São Paulo tende a subir, tá? Ela tende a ir para 3,50 e facinho se o Corinthians abrir muito bem o jogo. Da mesma forma, se o São Paulo abrir muito bem o jogo, surpreendendo, botando o Corinthians lá nas cordas atrás, a odd tende a corrigir também, tá?
Então aqui, como é clássico, eu prefiro deixar para ao vivo. Nada pré, não tem muito o que dizer. Tá? O confronto aqui vem indicando mais situações diferentes, técnicos diferentes, né? Eu prefiro não levar tanto em consideração, mas é isso aí. O que dá pra ficar de olho, né? O que dá pra considerar. O Corinthians é forte na arena, é o primeiro jogo, talvez vai querer resolver, mas é jogo para ao vivo, tá? Não tem muito o que fazer não. Tranquilo? Então é isso aí, meus amigos. Finalizando esse primeiro vídeo, tá? 15 minutinhos aí, vídeo curtinho, show de bola. Deu para falar dos principais jogos. Também temos outros jogos aí, mas aí vamos deixar para trabalhar só no ao vivo. E seguinte, vou deixar aqui no link, aqui na descrição do vídeo, o link para o nosso canal do Telegram, que lá vamos, sempre que a gente vê as oportunidades, nós vamos compartilhar com vocês, tá? Então se eu for buscar a vitória do molde, eu vou mandar lá. Olha, pessoal, vitória do molde. Se eu for buscar algum gol, eu vou estar mandando lá. Então acompanha nós lá. Também se puder acompanhar nós aí nas redes sociais, a gente agradece bastante, tá? E se inscreve aí pra gente, deixa o likezinho, né? Deixa um comentário aí dizendo o que você acha que precisa fazer, o que não quer fazer, o que tem que melhorar, piorar, enfim, o que você achar pertinente. E tamo junto, pessoal. Amanhã voltamos com o vídeo pra quarta-feira, dia 28. 28 não, né? 26. Show de bola? Valeu, abração.